Oi, pessoal. Olha aqui mais uma vez com meu esposo aqui. Ele vai contar mais uma história de assombração que o meu sogro contava. E ele hoje vai contar para vocês que é uma história muito arrepiante mesmo. Realmente, ele contando para mim, eu me arrepio. É uma história muito assim, a gente fica assim temeroso, né? Porque assim a gente escuta. Eu tenho certeza que vocês vão ver aí do outro lado, que vão ouvir, vão sentir essa sensação. Pode contar, amor. Pois é, pessoal, mas é uma história que meu pai contava há muitos anos atrás que aconteceu. Tinha uma mulher, ela morava com o pai e o marido, numa fazenda muito grande. Era um pessoal muito bem de vida, muitas posses, muitas terras, muito gado, uma riqueza imensa. E, e essa mulher não tinha tentado de toda formas possíveis de engravidar. Só que não conseguia engravidar. E essa mulher ficou muito decepcionada por não ter filhos. Ela chegou a um ponto que lá ela é, falou, lá pessoal, é arrepiante. Se não fosse por meios normais, por, por intermédio de Deus, que ele tivesse que ter pelo menos um filho do diabo. Maria? Olha só que essa mulher, o ponto que chegou, o extremo do extremo de falar uma coisa dessa. A falta de noção que essa mulher não teve mais, não, de tão fixada estava nesse intuito de ter um filho, não conseguiu o que ela, o que ela falou. Com o passar do tempo, alguns meses depois, ela percebeu a formação de um caroço em um dos joelhos dela. E começou a incomodar, aquele caroço começou a incomodar ela. Começou a crescer, crescendo aos poucos, e o local muito dolorido. Ela ali passando remédio, não adiantava, tomando outras medicações e não adiantava, e aquele caroço só aumentando de tamanho a cada dia. Pessoal, esse caroço já estava numa forma grande já, mas bem grande mesmo. E um certo dia, ela amanheceu, pegou uma lata e foi buscar água numa cacimba que tinha próximo à sua casa. Entendeu? Quando ela teve uma surpresa nada agradável. Ao chegar nessa cacimba, ela se agachou e começou a pegar a água, aquele caroço estourou Na perna dela, né? da perna Na dela. perna dela. Aquele caroço estourou. Nossa, nem precisa dar uma situação. Ao estourar, ela teve uma surpresa nada agradável. Meu Deus, que coisa horrível. No momento ela pensava que era agradável, mas ela nem imaginava o que ia enfrentar pela frente. As consequências que ela ia enfrentar. Surgiu do nada, de dentro desse caroço que estourou, era a forma de uma criança. E ao ela ver, muito assustada, perguntou: "Você surgiu de onde?" Para essa criança. Ela perguntou. "É se você não pedir que ia ter um filho, Coisa horrível, meu pai. então eu sou seu filho." E desse momento, essa pessoa, essa mulher,
não teve mais sossego na vida. Nem ela, nem o pai e nem o marido. Essa criança só era a forma de criança, mas não era criança. Jesus, amado. Dá para você imaginar já quem era essa criança. Meu Deus do céu. Comida nenhuma dava para ela. O que colocava na mesa de comida, rapidamente devorava, dizia: eu quero mais comida, eu quero comida. E com o passar do tempo, nem ela, nem o marido dela, nem o pai e nem o pessoal da fazenda, esse pessoal não tinha mais sossego. E o pior é que ninguém tinha vivido uma vida mais normal. O pai dela, que era uma pessoa muito rica, que no início falei para vocês, começou a vender todas as terras, todo o gado que tinha, que tudo se esvaindo. Essa criança em forma de criança, acabando com tudo. Nada dava certo, nem para ela, nem para o esposo, nem para o pai. E todo mundo adoecendo. Eles não conseguiam dormir, não conseguiam se alimentar com essa criatura. Essa criatura até horrível que estava junto com eles, infelizmente, o tempo todo. O pai dela teve uma ideia. Naquele tempo o pessoal armazenava muita lenha, que, assim, quando chegava o tempo do inverno, que eram os invernos muito rigorosos, e tinha que ter uma reserva grande de lenha. O pai dela já não estava, ninguém já não estava aguentando mais, teve uma ideia. Naqueles tempos existiam grandes florestas, com grandes criaturas nessas florestas. E tinha dessas criaturas uns animais conhecidos naquela época como turcos, enormes bichos, bem maiores que os maiores bois que a gente conhece hoje. E o avô dela teve essa ideia, falou para a filha e para o genro: olha, já sei o que eu vou fazer para acabar com esse tormento da gente. Vou mandar lá ele falando essa desgraça e buscar uma carrada de lenha, que a gente está quase sem lenha e está chegando o inverno, e lá os turcos matam ele. E o que ele planejou, ele fez. Falou com eles: não, eu vou buscar. Olha só quem era. Não, e ele fala com ironia ainda, né? Não, vovô, eu vou buscar. O senhor, o pai da moça, o dono da fazenda, encangou os bois e mandou ele ir. E ele foi. E ficou naquela expectativa. Passou um dia, nenhum sinal. Passou 2, nenhum sinal dele. Passou 3. A fazenda tinha uma varanda muito grande, enorme, era um lugar alto, e avistava quase toda a fazenda. A parte mais alta tinha uma visão muito privilegiada, que avistava a maior parte da fazenda. Com mais de 3 dias depois, já passando um pouquinho, naquela época os carros de bois tinham imensas rodas de madeira que faziam um barulho muito grande quando os bois vinham transportando as cargas. Pessoal, por incrível que pareça, ele escutou o barulho do carro de boi. Meu Deus do céu.
Esse carro de boi vinha com uma carga de lenha 3 vezes maior do que ele pediu. Por incrível que pareça, 3 vezes maior. E quando foi chegando perto, já no pátio da fazenda, o pai da moça não acreditou no que estava vendo. Não acreditou no que estava vendo. Ele escutou o barulho do carro de boi. Um barulho muito grande. Ele não acreditou no que estava vendo. Ele vinha guiando enormes bichos. Quando chegou perante ele, a criatura falou: olha, ao chegar lá, os turcos mataram os bois. Eu encanguei os turcos e coloquei 3 vezes mais a carrada de lenha que o senhor me pediu. Que com os bois não dava para trazer tanta lenha. E os turcos mataram os bois, eu encanguei os turcos e trouxe a lenha. Com isso aí, o dono da fazenda não acreditou. E já com isso aí perdeu todas as esperanças de acabar com aquela criatura horrível. Aí, aqueles carros de boi de antigamente faziam um barulho muito grande. As rodas, né? As rodas faziam um barulho enorme. Com a carga de lenha muito grande, a muitos metros, o dono escutou aquele rugido muito forte. Vinha com um peso enorme. Ele não acreditou em escutar aquilo ali. E ao chegar no pátio da fazenda com essa carga enorme de lenha, ele perguntou a ele: cadê os bois? E os bois? Ele disse: olha vovô, os turcos mataram os bois, eu encanguei os turcos e trouxe 3 vezes mais lenha do que o senhor me pediu. Meu Deus do céu. Ao escutar isso, que era praticamente impossível naquela época, porque eram feras muito grandes, animais enormes, que quem entrava nessas florestas não saía com vida. Eram animais muito ferozes. E ele, olha só o que aconteceu. Nenhum bicho conseguiu matar ele. Nenhum bicho lá dentro conseguiu matar ele. Durante 3 dias. Pois os bichos mataram os bois, os turcos, e ele encangou os turcos e trouxe toda essa lenha, que dava 3 vezes mais total, a carga que ele mandou pedir. Ao ouvir isso aí, ninguém mais acreditava. Já tinha tentado de todas as formas eliminar essa criatura. E foram perdendo essa esperança. Mas chegou um momento que a filha desse senhor, essa mulher, caiu na realidade e caiu em si o que tinha pedido. Olha só o que ela foi pedir, a burrice que ela cometeu de lá ela falar um absurdo desse, que se Deus não permitisse um filho para ela, que ela tivesse pelo menos um filho do diabo. Eu já vi isso, meu pai. Com isso aí, essa mulher começou a rezar muito, a orar muito, fazer orações com toda fé e se arrependeu totalmente do que tinha pedido. Pessoal, quando já não tinha mais quase nenhuma esperança, um certo dia, essa mulher começou a rezar muito, a orar muito,
perto dessa criatura. Essa criatura, ela começou a pedir, a rogar a Deus com todas as forças. Ela, o pai e o marido, que eles não conseguiu mais comer, dormir, realizar as tarefas mais simples do dia a dia. Tem mais paz, né? Não tinha mais paz. E eles já estavam com quase mais sem terras, sem nada. Essa criatura veio só para acabar com tudo. Essa criatura do nada sumiu, como uma fumaça na frente dela. Pois, pessoal, isso é uma história arrepiante que meu pai contava pra gente. Você nunca esqueci isso aí. Foi ela que virou fileira, foi? Foi ela que virou fileira? E essa pessoa Foi? acabou virando freira em um convento. Ela passou os restos da sua vida em um convento. Ela se converteu. Pois, pessoal. E tudo isso se acabou, né? E tudo isso se acabou. Tudo voltou à normalidade, mas isso é um exemplo para muita gente que não façam isso jamais. Peça coisas erradas, coisas Não ruins. peçam coisas, não invoquem poderes malignos. A gente tem que pedir coisas Tem que pedir, boas. temos que pedir coisas boas. Não falar palavrão, não falar coisas ruins. Temos que pedir a Deus por bons momentos, pedir a Deus saúde, tranquilidade e sempre rezar. Ter muita fé em Deus e jamais ser tentado e cair em tentações. Jamais cair em tentações, que é muito perigoso, pessoal. Jamais façam o que essa mulher fez. Tem uma história, né, que meu sogro contava. E é um exemplo também, para que a gente sirva de exemplo para a gente não pedir o que é ruim, não chamar o que é ruim, e se chamar as coisas de Deus. Porque a gente é o tempo todo atentado. E se você não tiver fé em Deus, as coisas ruins podem acontecer. Não invoquem. Pode acontecer sim. Então peça o que for coisa de Deus, para que sua vida seja abençoada e não coisas negativas. Então isso aí é um exemplo para nós todos, para mim, para você que vai assistir esse vídeo, e não fazer isso. Jamais precisa de coisas boas no nosso mundo, jamais não coisas negativas. invoquem coisas malignas para dentro de casa. Chame sempre por Deus, peça força para superar as dificuldades do dia a dia e jamais cair em tentações. E o mal está sempre ao nosso redor. A hora fazer por onde nunca cair nele, nas tentações. Pessoal, tem alguma coisa a falar? É porque a gente tem que pôr algo na cabeça. As coisas só acontecem no tempo de Deus. A gente não pode passar a barra e querer fazer o impossível. E sim, quando Deus permite que as coisas aconteçam da forma natural. Então, se não aconteceu é porque não tinha de acontecer. Mas não ficar reclamando e se lamentando e querendo fazer o impossível. Só quem pode fazer o impossível é Deus. E Ele, nosso Criador, nos fez. Ele sabe o momento de cada coisa, Ele sabe o momento de cada pessoa ter os seus merecimentos. Todo mundo é capaz de receber coisas de graças de Deus, bênçãos. Só basta acreditar, ter fé. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, gente, reforçando, me chamo Roseli Rocha. Gente, se inscreve no canal do YouTube, compartilhe, dê um like, ative o sininho para quando tiver novas notificações do YouTube avisar. Ficarei feliz saber o que vocês estão achando dos meus vídeos. Eu e meu esposo aqui. E mais uma vez, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, beijo. Muito obrigado mais pela atenção de vocês todos. Fiquem com Deus e tudo bom para vocês. Toda saúde. Assista até o final, viu? Assista até o final. Assista até o final. Muito Tchau. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.